Pessoal, eu estou continuando nossa série de vídeos, nosso curso básico de trading. Agora a gente vai falar de tipos de candlesticks, ou tipos de barras, como você quiser chamar. Beleza? Esse é o nosso 10º vídeo da nossa série introdutória sobre Bolsa de Valores. Se você não viu os outros vídeos, vá na playlist aqui do canal que você vai encontrar todos os vídeos. Se esse conteúdo está muito básico para você, pode dar uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal. A gente aborda uns conteúdos mais avançados também e a gente tem um curso mais avançado, tá? Essa série de vídeos é uma série de vídeos básica, introdutória para quem está começando a operar na bolsa, beleza? Agora a gente vai falar do tipos de candlestick, né? Tem várias pessoas que usam nomes diferentes, como bebê abandonado, engolfo, martelo, esses candles famosos aí que a gente vê pela internet, mas eu gosto de simplificar e basicamente eu gosto de dividir os candlesticks em dois tipos, tá? São as barras de tendência e as barras de lateralidade, né? Então, assim, todo candle ele representa um ciclo de mercado dentro dele, né? A gente já falou de fractais, né? Então, vocês já sabem que dentro de cada barra, né, do gráfico diário, por exemplo, esse gráfico que você está vendo na tela é o gráfico diário do Ibovespa futuro, né? Mais precisamente. E a gente sabe que dentro de cada candle existem outros candles que vão formar tendências ou lateralidades, né? Tendências de alta, tendências de baixa ou lateralidades, que são basicamente os ciclos que o mercado faz, né? Depois a gente vai subdividir esses ciclos aí de acordo com a força, né? A pressão de compra ou de venda. Mas, grosso modo falando, assim, de uma forma mais básica, lembrando que essa série é introdutória, né? Então a gente tem basicamente tendências ou lateralidades. Então cada candle vai representar isso, né? Então a gente pode falar de uma forma mais simplificada que existem dois tipos de barra, né? As barras de tendência e as barras de lateralidade. As barras de tendência, como vocês estão vendo aí no gráfico, são barras maiores, né? Com o corpo maior do que as sombras, né? Corpos grandes e sombras pequenas. Né? Então a gente tem várias barras de tendência aqui, eu marquei só algumas, tá? Mas essa aqui é uma barra de tendência, essa é uma barra de tendência. Né? Essa é uma barra de tendência, uma barra de tendência, barra de tendência, barra de tendência. Todas essas barras aqui que tem os corpos maiores e as sombras menores, a gente pode chamar de barra de tendência. Mas nem sempre elas são necessariamente uma tendência. Né? Quando você vai para o intraday e olha como que essa barra representou durante o dia, nem sempre ela foi uma tendência. Né? Mas quando você olha um time frame maior, ela representa uma barra de força, né? Uma barra de tendência que a gente fala. As barras de lateralidade são as barras que têm sombras maiores do que os corpos, né? Ou do mesmo tamanho, né? Corpos pequenos e sombras grandes, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma outra barra que eu não tracei. Essa é outra também que eu não marquei. Essa também. Então, você tem várias barras de lateralidade aqui, né? Quando eu falo de sombras grandes, o que, que eu tô... que tamanho que eu estou dizendo exatamente? Vai depender do tamanho médio das barras anteriores. Né? Então a gente olha o tamanho médio das barras anteriores. Você pode usar um indicador, né, para olhar isso, ou você pode olhar no olhômetro mesmo, que é como eu faço. Beleza? Não acho que tenha necessidade de você utilizar um indicador só para isso, mas caso você queira utilizar, tem um indicador que é o ATR, né, ou Average True Range, que é um indicador que mostra a média do tamanho dos candles anteriores, de acordo com o setup que você definir lá. Né? Isso te ajuda a ter uma noção se aquela barra está maior ou menor do que a média. Isso ajuda a gente em algumas coisas. Beleza? Então agora aqui, ó, eu vou dar um zoom nessas duas barras aqui para vocês verem como que elas foram no intraday. Beleza? Aqui, ó, dia 12 e 16 de junho. Barra do dia 12, você vê que é uma barra de lateralidade, ó. Beleza? Ela abriu aqui bem baixo e fechou quase na máxima, mas ela tem sombras grandes, ó. Então a gente pode chamar ela de lateralidade. E quando você olha o gráfico intraday, você vê que realmente foi uma lateralidade, né? Essa é a barra do dia 16, né? Ela abriu aqui, fechou um pouco mais abaixo do que a sua abertura, com sombras muito grandes. Então ela abriu no caso 16, né? Ela abriu aqui, subiu um pouco, caiu, subiu, caiu e fechou próximo a mínima, né? Então ela abriu aqui, fechou mais ou menos aqui e ficou com as sombras aqui, né? Então agora barras de tendência.
né? Vamos dar um zoom aqui nas barras do dia 25 e 26 de junho. Aqui, ó, dia 25 é essa primeira. Você pode ver que foi de fato uma tendência, apesar dela ter ficado lateral quase todo dia, né? O mercado abriu na mínima e fechou na máxima. Então a gente chama de tendência, né? Mesmo que ele tenha ficado lateral durante bastante tempo, né? Provavelmente ele subiu durante as 2 primeiras horas, lateralizou na hora do almoço e depois das 3 o mercado voltou a subir. Isso é muito comum de acontecer. Essa aqui é a do dia 26. Você pode ver que foi uma tendência bem mais forte do que essa do dia 25, né? Quando você olha no gráfico diário, parece que a força das barras é mais ou menos a mesma, né? Ambas têm corpos grandes e tal. Mas quando você analisa no intraday, você vai ver que essa tendência aqui, ó, foi uma tendência muito mais forte, né? Porque o mercado caiu com muito mais rapidez, né? E fez correções mais rasas, né? Caiu, corrigiu, caiu, corrigiu. Lembra da teoria de Dow lá, né? O mercado cai, corrige, cai, corrige, cai, corrige. Só que aqui as correções foram mais profundas, né? Mais laterais. Então você pode ver que é uma tendência mais fraca do que essa daqui, né? Então é isso. Agora vamos para o último vídeo dessa série, tá? Que a gente vai falar dos tipos de ordens.